Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Matemática Discreta 2. Nesta aula sobre o número 21, nós iremos resolver a atividade de estudo 10, que reforça os conteúdos sobre busca em profundidade. Bom, aqui no primeiro exercício, ele pergunta os vértices que são visitados, a sequência de vértices que são visitados na busca em profundidade, adotando o algoritmo de busca em profundidade. Porém, existem três variações desse algoritmo, que é a busca em pré-ordem, a busca em ordem e a busca em pós-ordem. Aqui, nesse caso, os algoritmos em si, ele usa o conceito de pilhas. Nesse caso, a gente vai trabalhar com empilhamentos e a sequência de vértices que são visitados, sempre perguntando ao vértice se tem filhos à sua esquerda, tendendo sempre a ir para mais esquerda, para depois ir para mais à direita. Nessa primeira questão, é o mesmo gráfico que a gente fez na última aula, no exercício, né, no quarto exercício. Então, olha só. Eu vou colocar aqui a busca em pré-ordem, em ordem e o pós-ordem. Quando eu falo em busca em profundidade, não designo basicamente qual tipo, nós estamos referindo justamente à busca em pré-ordem, que é com base na busca em profundidade, de acordo com os nós que são visitados, primeiramente, primeiro ele visita a raiz, para depois visitar a subárvore à sua direita, para depois, a sua esquerda, para depois ir para a direita. Bom, aqui nesse caso, tem exatamente, na busca em pré-ordem, a seguinte situação dos vértices que são visitados para esse exemplo. Nesse caso aqui, o vértice que é visitado pela primeira vez é adicionado à nossa estrutura. O vértice A foi o primeiro vértice, que é o vértice raiz, ele é visitado e ele é empilhado. Então, a gente empilha esse elemento aqui no final da pilha, nesse caso o elemento 9, o elemento 0, desculpa, o elemento A, ele fica realmente na posição 0 da nossa pilha. E aí, em sequência, a gente faz a pergunta: esse vértice tem filhos à sua esquerda para ser visitados? Tem um filho à sua esquerda, que é o vértice B. E esse vértice é empilhado. Como ele visitou pela primeira vez, então ele é acionado aqui na estrutura. Então, B é acionado. Vou aumentar aqui para a gente ter uma noção. Olha só. O vértice B, ele foi empilhado porque realmente é o vértice que nós estamos exatamente à sua esquerda do vértice A. E aí a gente faz a pergunta a ele, que está no topo da pilha. Existe vértices à sua esquerda para ser visitados? Sim, o vértice D. Então, o vértice D, ele é visitado e ele é adicionado justamente no topo da pilha, aqui, que é o vértice D. E a pergunta que se faz ao vértice D: existe filhos à sua esquerda para ser visitados? Não. Então, a gente desempilha esse vértice, esse elemento. Então, a gente tira esse elemento da pilha. E fazendo novamente a pergunta ao vértice B: existe filhos a ser visitados à sua esquerda? Sim, o vértice E. E a gente pilha ele. Uma vez que é visitado, esse elemento é acionado na nossa estrutura, na nossa sequência de vértices que são visitados, que é o vértice E. Depois disso, o vértice E, ele tem exatamente um elemento a ser percorrido, nesse caso, porque ele tem um elemento à sua esquerda, que é o vértice H. Então, o vértice H, ele é empilhado na nossa pilha, obviamente, e a gente, como ele é visitado pela primeira vez, a gente aciona ele na estrutura de vértices que são visitados. Uma vez que esse vértice é visitado, a gente faz a pergunta a ele, o vértice H: existe filhos à sua esquerda para ser visitados? Não. Então, a gente desempilha esse elemento. Voltamos novamente para o vértice E. Existem elementos para ser visitados do vértice E? Não, a gente desempilha ele. Fazemos a pergunta ao vértice E: existe filhos à sua... no caso, como a gente desempilhou o vértice E, né, nesse caso, a gente volta para o vértice par, que é o vértice B. E fazemos a pergunta ao vértice B: existe filhos à sua esquerda, à sua direita, para ser visitados? Sim, vértice F, a gente pilha esse elemento. Uma vez que é visitado pela primeira vez, a gente aciona justamente na estrutura da sequência de vértices que são visitados. E aí o F, nesse caso, como é o elemento que está no topo da pilha, não existe mais vértices para ser visitados, nesse caso para a sua esquerda e na direita, então a gente elimina o elemento da pilha, eliminando ele da pilha. Fazemos agora a pergunta ao vértice B: existem elementos para ser visitados? Não, então a gente desempilha ele e voltamos ao vértice pai, que é o vértice A, que é o vértice de origem, né, nesse caso. Existem filhos à sua direita para ser visitados? Sim, o vértice C, para ser visitado, então a gente adiciona justamente o C, como foi visitado pela primeira vez, adiciona justamente na estrutura.
Depois que a gente visita o vértice C, por exemplo, aí a gente faz a pergunta ao vértice C se existe vértice para ser visitado. Existe um vértice que é o vértice G. Esse G ele é totalmente empilhado e, como ele foi visitado pela primeira vez, a gente aciona ele na estrutura e a gente desempilha ele aqui, porque não tem mais filhos para ser visitados. Nem o vértice C também não tem mais filhos para ser visitados aqui, né? Não tem nem a esquerda nem a direita. Desempilha ele. E, por fim, o vértice A não tem filhos nem a esquerda nem a direita, também desempilha. Quando a gente está com a pilha vazia e todos os vértices são visitados, a sequência de vértices que são visitados aqui na pré-ordem seria dessa forma. Vamos só dar também o pré-ordem para o outro. Então, vamos pegar aqui esse mesmo e aproveitar a estrutura aqui da pilha, né? Se você observar aqui pela sequência de inspeção, nós temos A, B, D, aí depois E, H, depois F, aí depois C e G. Se a gente fosse fazer a inspeção aqui, teria chance de você acertar, mas é interessante a gente fazer pelo método do algoritmo, né, nesse caso. Olha só. Aqui teria justamente os vértices que a raiz é visitada, então a gente adiciona na estrutura, empilha esse elemento. Aqui coloca ele no topo da pilha. Depois a gente faz a pergunta agora ao vértice A. Existe filhos à sua esquerda? Sim, o vértice B. A gente empilha esse vértice B. Ele foi visitado pela primeira vez. A gente empilha ele. Depois a gente faz a pergunta ao vértice B. Existem filhos à sua esquerda para ser visitados? Sim, o vértice E. A gente adiciona exatamente na estrutura aqui do E, a sua esquerda. Então a gente coloca esse E no topo da pilha. Bom, como nós não temos mais filhos para ser procurados aqui nesse caso, aí nesse caso nós não temos mais filhos nem à esquerda nem à direita, a gente desempilha esses elementos. A gente vai desempilhar o E e vai voltar para o seu vértice pai, que é o vértice B, e vai fazer a pergunta a ele: existe filhos à sua direita? Sim, o vértice F. O vértice F é empilhado e a gente aciona na sequência de vértices que são visitados. Nesse caso, o vértice F vai ser logo a sequência. O seguinte, nesse caso. O vértice F não tem filhos nem à esquerda nem à direita para ser percorridos. A gente desempilha esse elemento, tira ele da pilha. E a pergunta que se faz exatamente volta para o vértice pai, que é o vértice B. Não tem filhos nem à esquerda nem à direita, a gente desempilha ele. E fazemos a pergunta ao vértice A. Existe filhos à sua esquerda? Tem um filho mais à esquerda, quando comparado ao vértice D, que é o vértice o vértice C. Então, ele está no centro aqui, mas ele está mais à esquerda do que o vértice D. Então, a gente empilha ele. Quando a gente visitou, obviamente, esse elemento, a gente adiciona ele na estrutura, que foi visitado pela primeira vez. E fazemos a pergunta: existe filhos à sua esquerda? Sim, existe o vértice G, então a gente adiciona ele no topo da pilha. Como o vértice G não tem filhos nem à esquerda nem à direita, a gente desempilha. E fazendo a pergunta novamente ao vértice C, que tem um filho à sua direita, que é o vértice H. Então, o vértice H ele é visitado pela primeira vez e empilhado. Como o vértice H não tem filhos nem à esquerda nem à direita, nesse caso não tem a esquerda, não tem a direita, a gente desempilha. A gente só empilha se o elemento, se nesse caso a gente faz a pergunta ao vértice e pergunta a ele se tem um filho à sua esquerda. Aí a gente empilha. Aí se não, a gente só empilha na outra situação em que tem um filho à sua direita, nesse caso, certo? E aí a gente faz a pergunta agora ao vértice C, que não tem filhos nem à esquerda nem à direita, a gente desempilha nessa situação, que não tem filhos nem à esquerda nem à direita, nessa forma de busca, né, do pré-ordem. Então, não tem filhos nem à esquerda nem à direita, desempilha. Voltamos para o vértice A, perguntamos a ele se tem filhos à sua direita, nesse caso, né? Aí só tem um filho à direita, que é o vértice D. Ele foi visitado pela primeira vez, ele é adicionado na nossa pilha. E, obviamente, no topo da pilha. O vértice D tem um filho à sua esquerda, que é o vértice I, a gente empilha ele. Foi visitado pela primeira vez, a gente adiciona ele na estrutura. Como o vértice I não tem filhos nem à esquerda nem à direita, a gente desempilha. Não tem filhos à esquerda nem à direita, o vértice D a gente desempilha. E o A também não tem mais filhos para ser visitados, então a gente desempilha. Então, essa aqui seria as buscas em pré-ordem para os dois gráficos que são dados. Depois a gente vai falar agora do em ordem. O em ordem, recapitulando o que a gente viu na aula passada, nas aulas passadas, olha só. Para rodar o algoritmo de busca em ordem, precisamos exatamente obedecer um critério. Que critério é esse? É exatamente como a gente demonstrou na aula, que é a técnica de você, se não tiver filhos à esquerda, adicionamos no percurso.
E só vai adicionar quando nós não tivermos mais nenhum filho à sua esquerda. Então, ele vai percorrer primeiramente a subárvore à sua direita, à sua esquerda, desculpa, depois visitar a raiz para depois, enfim, ir para a sua subárvore à direita. A visita à raiz acontece de qualquer forma, mas a gente só vai adicionar ela quando terminar todas as subárvores à sua esquerda, para depois ir para a direita, certo? Então, nesse caso aqui, a gente só vai desempilhar esse elemento se não tiver filhos à sua esquerda, certo? Olha só. O VSA tem filhos à sua esquerda. O VSA é visitado pela primeira vez, a gente não adiciona aqui no em ordem, porque só adiciona justamente se fizer o critério se não tiver mais filhos à sua esquerda, certo? Então, o A é adicionado na estrutura, na pilha. Fazendo uma pergunta ao vértice pai, que é o vértice A. Existe filho à sua esquerda para ser visitado? Sim. O vértice B, a gente adiciona justamente na estrutura, e perceba que a gente não adicionou ainda no percurso, porque só vai adicionar quando não tem mais filhos à sua esquerda. Por exemplo, o vértice B não tem mais filhos no caso, tem vértices para ser visitados, por exemplo, o vértice D, a gente empilha esse elemento. Acontece aqui que na busca, nesse caso, a gente faz a pergunta ao vértice D. Existe filhos à sua esquerda para ser visitados? Por exemplo, aqui não tem mais filhos à sua esquerda. Não precisa, no caso, se tivesse um filho à direita, nesse caso, e não tivesse um filho à esquerda, a gente começaria a desempilhar ele, porque nesse caso a gente adiciona ele na estrutura, né, por exemplo, primeiro, porque a pergunta é: há filhos à esquerda para ser visitados? Então ele usa justamente esse conceito de, primeiramente, para adicionar na estrutura. Então, como não há filhos à esquerda, a gente adiciona o vértice D. Como o vértice D não tem mais filhos para ser visitados, a gente desempilha ele. Voltamos para o vértice através do backtrack, né, nesse caso, o uso do vértice B. Nesse caso, perguntamos a ele qual é o vértice que nós temos, que é o vértice E. Ele tem um filho à sua esquerda, que é o vértice E, e fazemos a pergunta agora também ao vértice E, se tem filhos à sua esquerda para ser visitados. Nesse caso, existe, que é o vértice H. Então, o H, ele é empilhado, e a pergunta que se faz ao vértice H, se tem filhos à sua esquerda. Como não há filhos à sua esquerda, a gente adiciona na estrutura, aqui, e perguntamos agora ao vértice H. Tem filhos à sua esquerda, ao vértice à direita? Nesse caso, não tem, então a gente desempilha esse elemento. Depois disso, a gente faz a pergunta ao vértice E. Tem filhos à sua direita? Não. Como nós não temos mais filhos à sua direita e também não tem mais filhos à esquerda, a gente adiciona o vértice E aqui na estrutura. Depois disso, a gente desempilha o vértice E e faz a pergunta agora ao vértice B. Existem filhos à esquerda para ser visitados? Aqui nesse caso, a pergunta, antes de voltar para o vértice, para ser o H, teria que ter o B antes, porque o filho mais à esquerda já foi visitado, que foi o vértice D. Então, nesse exemplo, quando ele voltou do vértice D para o vértice B e fez a pergunta antes disso, antes de ir para o H, por exemplo, ele fez exatamente a pergunta ao vértice B se tem mais filhos à esquerda para ser visitados. Nesse caso aqui, como tem 3 filhos para ser visitados, aí, como ele foi visitado pela primeira, o filho à esquerda mais à esquerda foi visitado, então a gente adiciona ele primeiro. Então, seria D, depois o B, porque não tem mais filhos, né, à esquerda, propriamente dito, né, porque por mais que o E seja o elemento central aqui, a gente consegue atribuir, por exemplo, a característica pertinente, que é a principal característica do algoritmo, que é exatamente visitar o filho mais à esquerda. Por exemplo, nesse caso aqui, a sequência que é visitada é justamente, primeiro, o vértice, como a gente atribuiu aqui, o vértice D, que foi justamente não tem mais filhos à esquerda para ser percorrido, e depois, em sequência, vai ser o vértice B, porque na busca em si, que é feita, o único vértice que é à sua esquerda, que está na sua esquerda, é o vértice D. Então, a gente só aciona na estrutura quando não há mais filhos à sua esquerda. Então, por isso que o B vem antes do H. Então, eu só peço perdão aqui nesse caso, certo? E aí seria DB, depois seria o H, porque esse aqui pode ser que você me dê uma resposta do tipo assim, olha só. Perceba que o vértice H estava assim, né, na resposta. Aí eu disse, olha, considere ele mais à esquerda. Então, por isso que o in-ordem teve muitas variações de respostas, por conta disso, né, que estava geralmente assim. Aí eu
eu considerei como sendo exatamente ele mais à esquerda. Então, se ele estiver exatamente mais à esquerda, a gente consegue rodar o algoritmo de uma sequência, porque, por exemplo, se ele tivesse à sua direita, por exemplo, o vértice H, o E seria visitado primeiro do que o H. No caso, a sequência seria EH. Porém, como eu coloquei à sua esquerda, então seria primeiro o H, para depois ser o E, porque o H não tem mais filhos à sua esquerda, e aí quando a gente volta para o vértice H, o vértice E, que não tem mais filhos à sua esquerda, ele é desempilhado e também ele é adicionado na estrutura, certo? Depois que o E é adicionado, ele vai fazer a pergunta ao vértice B. Tem filhos à sua esquerda? Tem. O vértice F é empilhado, e o F não tem filhos à esquerda nem à direita para ser visitado, a gente adiciona no percurso. O F é desempilhado. Depois, como aqui nesse caso, a gente já visitou toda a subárvore à sua esquerda, né, nesse caso, a gente volta para o vértice B, não tem mais filhos à esquerda e à direita para ser visitados, a gente desempilha esse elemento, e voltamos para o vértice A, que é o vértice pai, que é o vértice de origem, e fazemos a pergunta a ele: existe filhos à sua esquerda para ser visitados? Não. Como a gente não há filhos à sua esquerda, adicionamos no percurso. Então, o A é adicionado. Ele não é desempilhado ainda porque existe uma subárvore à sua direita. Então, o vértice C, por exemplo, é o vértice que está à sua direita, então C vai ser adicionado aqui na estrutura, vai adicionar no topo. E a gente faz a pergunta ao vértice C se existem vértices a ser visitados, a subárvore à sua direita, que seria justamente o vértice G, ele é empilhado. E a pergunta que faz ao vértice G, nesse caso, se existe vértices à sua esquerda. Não há vértice à sua esquerda, então a gente empilha, adiciona na estrutura. Há filhos à direita? Não. Então, quando não há nem filhos nem à direita nem à esquerda, no caso nem à esquerda nem à direita, a gente desempilha esse elemento. Voltamos para o vértice C. O vértice C, existe filhos à sua direita? Não há filhos à mais esquerda para ser visitados, não há filhos à direita para ser visitados, a gente desempilha esse elemento e a gente adiciona, já termina aqui o percurso, mas para finalizar o algoritmo, aí a gente volta para o vértice A, não há filhos nem à esquerda nem à direita e esse elemento é removido. Então, essa seria a sequência de vértices que são visitados. Só faltou o C, né? Aqui seria G e o C por fim, nesse caso. Seria A, G, C. Aí teve gente que me deu uma resposta, por exemplo, do tipo GCA, nesse caso, ou AGC, como foi para ainda? Tinha A, no caso seria A, CG, se esse G tivesse para cá, nesse caso. Aí, como eu coloquei ele para a sua esquerda, aí ficou justamente essa resposta, certo? Então, é só organizar o exercício, né, nesse caso, considerar esses filhos mais à esquerda. Bom, a gente vai aplicar também o INORD aqui nesse outro também. Olha só. Nesse caso, a resposta seria qual aqui, né? Se fosse rodar pelo método de inspeção, acho que fica mais difícil, né? Rodar, mas eu acho que seria mais interessante a gente rodar o algoritmo mesmo, né? Por exemplo, aqui seria o vértice A, que ele está no vértice de origem, então ele vai para o topo da pilha, que é o vértice A. Depois a gente faz a pergunta ao vértice A se existe filhos à sua esquerda para ser visitados, que é o vértice B. Ele é adicionado no topo da pilha. E faz uma pergunta agora ao vértice B. Existem filhos à esquerda para ser visitados? Sim, o vértice E, a gente adiciona no topo da pilha. O vértice A tem filhos à sua esquerda ou à sua direita para ser visitados? Não. Então, a gente coloca esse E aqui, né? Então, a gente desempilha ele só porque o fato dele não ter filhos nem à esquerda nem à direita, a gente desempilha ele. Porém, adiciona só no percurso por conta de não ter filhos à esquerda. Voltamos agora para o vértice B, que é o vértice que está no topo da pilha. O vértice B tem filhos à sua esquerda para ser visitados? Não. Então, a gente adiciona ele no percurso. Tem filhos à sua esquerda, à sua direita? Tem. Tem o vértice F. A gente não desempilha, por enquanto, o vértice B. A gente adiciona o vértice F aqui no topo da pilha. O F, por sua vez, não tem filhos nem à esquerda nem à direita para ser visitados. Então, o F, ele é adicionado ao percurso por não ter filhos à sua esquerda e ele é removido da pilha porque não tem filhos nem à esquerda nem à direita para ser visitados. O vértice B não tem filhos nem à esquerda nem à direita para ser visitados, a gente remove ele da pilha, do topo da pilha, e voltamos para o vértice A, que é o vértice de origem, não tem filhos à sua esquerda. O fato de não ter filhos à sua esquerda, a gente adiciona ele no percurso aqui, que é o vértice A. Então, F, depois o A. Fazemos a pergunta agora ao vértice A, se tem filhos à sua esquerda. Tem um filho mais à esquerda aqui, que é o vértice C, então C ele é empilhado
Tem filhos à sua esquerda ao vértice C? Tem o vértice G. E a pergunta que se faz ao vértice G se tem filhos à sua esquerda para ser visitados. Como não há, a gente adiciona no percurso e remove ele por não ter filhos também à direita. Depois a gente faz a pergunta novamente ao vértice C. Tem filhos à sua esquerda para ser visitados? Tem. Não tem, na verdade, a gente seleciona no percurso. Porém, não desempilha porque tem um elemento à sua direita, que é o vértice H, o vértice H adicionado aqui no topo da pilha. O vértice H não tem filho à sua esquerda, aciona no percurso. O fato de não ter à direita, a gente também remove ele do topo da pilha. Voltamos para o vértice C, que não tem filhos nem à esquerda nem à direita, a gente remove ele da estrutura, e voltamos para o vértice A, que é o vértice pai, que tem filhos à sua direita, por isso a gente não desempilha por enquanto. A gente vai adicionar o D no topo da pilha, e ao adicionar o D no topo da pilha, a gente faz a pergunta ao vértice D se tem filhos à sua esquerda. Há um filho à sua esquerda, que é o vértice I é visitado e é adicionado no topo da pilha. Então, o vértice I não tem filhos à sua esquerda, a gente adiciona ele aqui, então a gente desempilha. Não tem filhos nem à esquerda nem à direita. E voltamos para o vértice D, que não tem filhos à sua esquerda, a gente adiciona no percurso. Não tem filhos à sua direita nem à sua esquerda, a gente desempilha. E voltamos para o vértice pai, que é o vértice, a raiz, que é o vértice A. Não tem filhos nem à esquerda nem à direita, a gente desempilha ele e termina o algoritmo. Então, essas são as sequências de vértices que são visitados na busca em ordem para esse grafo. Vamos agora para um outro, que é o pós-ordem. Ele usa a técnica de só adicionar no percurso apenas se não tiver filhos nem à esquerda nem à direita. Ele é uma junção nesse caso, né? Por exemplo, você vai observar, só vai adicionar no percurso, né? Se ele não tiver mais filhos nem à esquerda nem à direita, e também vai ser a consequência também para desempilhar ele também da estrutura, certo? Então, olha só, o vértice A, ele é empilhado, ele tem filhos à sua esquerda, que é o vértice B. O vértice B, por sua vez, tem filhos à esquerda, que é o vértice D. O vértice D não tem filhos nem à esquerda nem à direita. Então, o fato do vértice D não ter filhos nem à esquerda nem à direita, a gente coloca ele na estrutura e desempilha ele. Voltamos para o vértice B. Tem filhos à sua esquerda e à sua direita para ser adicionados? O vértice B tem um filho à sua esquerda, que é o vértice E. A gente empilha. Esse elemento tem filhos à esquerda e à direita para ser empilhados, por exemplo? Sim, é o vértice H. O vértice H, por sua vez, tem filhos à sua esquerda e à direita? Aí você observa que ele não tem filhos, por exemplo, à sua esquerda e nem à direita. Então, a gente desempilha ele e adiciona no percurso. Então, o D e H. O vértice E, por sua vez, não tem filhos nem à esquerda nem à direita para ser visitados. A gente desempilha ele e adiciona ele na estrutura. Ele é como se fosse uma expressão de cima para baixo, né? Lendo o gráfico de cima para baixo. Aí, quer dizer, de baixo para cima. Aí você consegue perceber também isso pelo método de dispersão. A DH pega justamente as folhas, aí vai observando isso no comportamento. Mas aí, com o algoritmo, roda no algoritmo, não tem erro, certa resposta. Então, DH é, por enquanto. Voltamos para o vértice B, que tem um filho à sua esquerda, que é à sua direita, que é o vértice F. O vértice F não tem filhos nem à esquerda nem à direita para ser visitados, a gente remove da estrutura e remove da pilha e adiciona ele na sequência de vértices visitados. Depois, a gente faz a pergunta ao vértice B, que não tem filhos nem à esquerda nem à direita para ser visitados. Esse B a gente adiciona na estrutura. Na estrutura em si de pós-ordem, a raiz sempre vai ser a última a ser visitada, porque ele vai ter que pegar toda a ramificação à sua esquerda e à sua direita. No caso aqui, à sua direita, tem um vértice C, que aí a gente é adicionado no topo da pilha. Como tem filho à sua esquerda, que é o vértice G, a gente também empilha esse elemento, o vértice G, e a pergunta faz ao vértice G se existe filhos à sua esquerda e à sua direita para ser visitados. Como não há, a gente desempilha esse elemento e, em sequência, acionamos eles no percurso, né? Então, por exemplo, aqui vai vir o G em sequência. Depois disso, que o G ele é desempilhado, a gente faz a pergunta agora ao vértice C, se tem filhos à sua esquerda e à sua direita. Como não há filhos nem à esquerda nem à direita para ser visitados, desempilhamos e adicionamos na estrutura. Por fim, adicionamos o vértice A, que não tem filhos nem à esquerda mais nem à direita para ser visitados, ele é o último a ser visitado. Então, essa aqui seria a resposta para esse primeiro grafo. Já no segundo, aqui eu tenho exatamente a sequência de vértices que vão ser visitados, então vamos lá. A gente roda o algoritmo, a gente pilha o vértice A, pergunta a ele quais são o seu filho mais à esquerda, é o vértice B, quem é o filho mais à esquerda do vértice B é o vértice H, e o H não, o E. O E não tem filhos nem à esquerda nem à direita, então a gente adiciona ele na estrutura, então o E ele é empilhado.
desempilhado, desculpa, e adicionado na estrutura. Depois a gente faz a pergunta ao vértice B, se tem filhos à sua direita. Então, nesse caso, tem um filho à direita, que é o vértice F, o F é empilhado, e, obviamente, o F não tem filhos nem à esquerda nem à direita, a gente adiciona no percurso e também desempilha esse elemento. Depois disso, a gente faz a pergunta ao que está no topo da pilha, que é o vértice B, e o B, nesse caso aqui, tem um filho, não tem mais filhos nem à esquerda nem à direita para ser visitados, então ele é desempilhado e adicionado na estrutura. O A, por sua vez, é o que está no topo da pilha, e fazemos a pergunta a ele se tem filhos à sua esquerda ou à sua direita. Como há filhos à sua mais à esquerda, é o vértice C, então C é empilhado. Perguntamos também ao vértice C se existem elementos para ser visitados à sua esquerda. O vértice G, então, a gente adiciona ele no topo da estrutura, ou seja, no topo da pilha. O G, por sua vez, não tem filhos nem à esquerda nem à direita, a gente adiciona ele aqui no final, nesse caso, no percurso, e eliminamos ele, no caso, por fato de não ter filhos nem à esquerda nem à direita, a gente desempilha esse elemento. Depois, a gente faz a pergunta ao vértice C, que se tem filhos à sua direita, por exemplo, tem um vértice H, a gente empilha esse elemento, e como o H não tem filhos nem à esquerda nem à direita, a gente já desempilha ele de cara e adiciona ele no percurso. Depois disso, a gente faz a pergunta ao vértice C, se tem filhos à sua esquerda e à sua direita para ser visitados. Como não há filhos para ser visitados nem à esquerda nem à direita, a gente desempilha esse elemento e acionamos na estrutura de vértices que são visitados. Depois disso, esse C que foi visitado, ele é, obviamente, retirado da topo da pilha e acionado no percurso. E a gente faz a pergunta para o vértice A, que tem filhos à sua direita, que é o vértice D. O vértice D, ele é empilhado, e o fato de não ter filhos nem à sua esquerda nem à direita, a gente adiciona ele na estrutura. Quer dizer, o fato de ele não ter filhos à sua... Quer dizer, ele é o filho à sua direita do vértice A gente empilha esse elemento, e o fato de o vértice D ter filho à sua esquerda, que é o vértice I, a gente empilha outro elemento, que é o vértice I. Faz a pergunta ao vértice I, se tem filhos à sua esquerda ou à sua direita. Nesse caso, como não há nem filhos nem à esquerda nem à direita, a gente desempilha esse elemento e adiciona na estrutura, na sequência de vértices que são visitados. Depois que a gente tem exatamente esse I, já que foi visitado, a gente volta para o vértice D, que é o vértice que está no topo. Não tem filhos nem à esquerda nem à direita para ser visitados, então a gente remove esse elemento do topo da pilha e adiciona na estrutura. Depois disso, esse D ele é adicionado e falta só o vértice A, que é o que está no topo da pilha. A gente desempilha esse elemento, porque não tem mais elementos nem à esquerda nem à direita, e é o último a ser visitado. Bom, então essas aqui seriam as respostas que são fornecidas através do método, dos três algoritmos, né, que a gente rodou para as duas questões, certo? Vamos agora para a segunda questão. Ele pede para considerar a figura abaixo, é uma figura mais simples, certo? A gente vai ser mais rápido agora. A segunda questão. Deixa eu só aumentar aqui. Então, ele considera a figura abaixo. Eu vou desenhar esse gráfico aqui embaixo. Ele tem... Deixa eu pegar aqui como está a estrutura dele. Ele está parecido com esse aqui, né? Nesse caso, eu vou pegar esse aqui. Vou vir para cá. E aí eu tenho um vértice 12 aqui. Aqui o vértice 16. Vértice 4. E ele é menor nesse caso, né? 2 e 8, vértice 2. Não tem esse elemento central aqui. O vértice 8 e tem um vértice 6. Eu vou colocar aqui a estrutura. Aproveitar. E tem um vértice 6 à sua esquerda. Bom, aí ele pede para... É uma questão de assinalar. Aí ele pede para os resultados das consultas dos nós dessas árvores binárias em pré-ordem e pós-ordem. Então, a gente só vai usar aqui os dois algoritmos, o pré e o pós. Quais são as sequências de vértices que são visitados no pré-ordem? A gente vai fazer por mera expressão, porque senão vai demorar bastante. Então, pelo pré-ordem, aqui seria o nó que é visitado, né, pela primeira vez, seria adicionado no percurso. Então, por exemplo, o vértice 12 é adicionado, ele vai tender para ir para a esquerda, que seria o vértice 4, ele foi visitado pela primeira vez, ele é adicionado no percurso, e o vértice 2, que é a sua vértice à sua esquerda, ele foi visitado pela primeira vez e adicionado no percurso. Então, perceba que 12, 4 e 8 seria justamente, 12, 4 e 2 seriam os elementos iniciais aqui do pré-ordem. Depois ele ia para o vértice
8, que é a sua direita, ele foi visitado pela primeira vez e adicionado no percurso, na sequência de vértices. Depois, o seu filho mais à esquerda, que é o vértice 6, ele é adicionado no percurso. Então, a gente visitou a subárvore à sua direita, à sua esquerda, e depois vai para a subárvore à direita, que só tem um elemento 16 lá. Então, pré-ordem, ele, quando é visitado pela primeira vez, é adicionado no percurso. Já no pós-ordem, a gente só vai adicionar se não tem filhos nem à esquerda nem à direita. Por exemplo, o vértice 12, tem filhos à sua esquerda? Tem. O 4. Tem filhos à sua esquerda? Tem. 2. O vértice 2, tem filhos à sua esquerda ou direita? Não. Adicionado no percurso. Voltamos para o vértice 4. 4, tem filhos à sua esquerda? Não. Mas tem filhos à sua direita? Tem. 8. O vértice 8, tem filhos à sua esquerda? Tem. 6. O 6, por sua vez, tem filhos à sua esquerda ou direita? Não. Então, a gente adiciona no percurso. O 8, por sua vez, tem filhos à sua esquerda ou direita para ser visitados? Não. Então, a gente adiciona no percurso. E depois a gente faz a pergunta do vértice 4. Tem filhos a ser visitados ainda do vértice 4, por exemplo, vértice 2? Não tem mais filhos, nem à esquerda nem à direita para ser visitados. Então, a gente adiciona ali no percurso, ou seja, na sequência de vértices que são visitados. E lembrando também que a busca em pós-ordem, a árvore vai ser, a raiz vai ser sempre o último vértice para ser visitado. Por exemplo, aqui nesse caso, o 12 não vai ser adicionado aqui porque tem um filho à sua direita ainda para ser visitado, que é o vértice 16. O vértice 16, por sua vez, não tem filhos nem à esquerda nem à direita, a gente adiciona no percurso. E voltamos para o vértice pai, que é o vértice, a raiz, que é o vértice 12. Não tem filhos nem à esquerda nem à direita para ser visitados, a gente adiciona no percurso. Então, essa seria a sequência de vértices que são visitados. E nessa questão seria a letra B, né? Nesse caso é. Não, peraí. É a letra E, nesse caso. Somente essa sequência aqui. Você observar entre as opções do pré-ordem e do pós-ordem, ele vai me dar exatamente a letra E. Na terceira questão, ela também foi polêmica, porque ele pede um caminho prefixado à sua esquerda, à sua direita, nesse caso. Olha só, essa aqui é a terceira questão. Então, ele pede um caminho prefixado à esquerda para uma árvore binária de pesquisa 44, 30, 12, 26, 36, 33, 92, 64, 46, 98. Pronto. Essas são as sequências já do caminho prefixado à sua esquerda. E aí, a intenção aqui era que vocês fizessem também pelo método de ordenar os elementos, né? Porque se você colocasse, por exemplo, se você observasse poderia resolver tanto pelo método da interpolação também, porque olha só, deixa eu ver se eu fizesse pela interpolação, como é que ficaria. Você poderia também colocar ele ordenado e colocar o 44 como uma raiz, né? Então, por exemplo, aqui se fosse pelo caminho, pela interpolação, deixa eu ver como ficaria. 44, o 30, ele é menor, vai ficar à sua esquerda. O 12, ele é menor do que 44 e menor do que 30, então vai ficar à sua esquerda. O 26, ele é maior do que é menor do que, acho que não dá certo não, para a interpolação. Até porque esse aqui já é um caminho pré-fixado à sua esquerda, ele deu exatamente esse resultado. Ele não é uma sequência de vértices que são, né, propriamente dito. Tipo, uma sequência de vértices que são chamados da nossa árvore e a gente vai usar a interpolação. Porque se a gente fosse usar a interpolação, ele ficaria tendencioso, né, para ficar tudo assim nesse lado. Eu acho que é isso. Deixa eu ver se eu vou tentar resolvê-la, mas eu nunca fiz dessa forma. Aqui ficaria o 26 é menor do que 44, é menor do que 30, é maior do que 12. Ficaria desse lado. Depois o 36, ele é menor do que 44, maior do que 30, ele ficará aqui. Tem o 33, que é maior do que 30 e menor do que 36, ficaria aqui. O 92 é maior do que 44, ficaria aqui. O 64 maior do que 92, é maior do que 44, né? 64 maior do que 44 e menor do que 92, ficaria à sua esquerda, 92.
46. Ele ficaria exatamente à sua esquerda, aqui do 64, e o 98, por sua vez, ficaria aqui. Aqui, se for pelo método da interpolação, seria isso aqui, né? Se a gente fosse pegar a sequência de vértices, não sei se está correto, deixa eu ver se vai bater com uma resposta parecida. Então, seria assim, pelo método da interpolação. Outra forma seria exatamente organizar esses elementos de forma sequencial, né? Deixar isso aqui, pegar essa sequência de vértices, né? E colocar ali de forma sequencial. Por exemplo, aqui seria 12, 30, 26, 30, 33. Parece números da Mega Sena ou da Telecena, né? Nesse caso. 36, 46, 12, 26, 30, 33, 36, 46, não, 44, 46, 64, 92 e 98. Organizando isso aqui de uma forma sequencial, né? Tipo, deixando ali um vetor ordenado. Aí, se a gente fosse pegar exatamente aqui, por exemplo, tem quantos elementos aqui? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10. Aí, obviamente, o elemento central aqui poderia ser o 44 ou o 36, mas para mim dar exatamente uma resposta parecida, porque assim, é como ele me desse a resposta de busca prefixada à esquerda, né? No caso seria pré-ordem. É como se fosse dado essa resposta aqui, tipo pré-ordem, sem dar o grafo, né? Aí a gente está pegando justamente o processo contrário. A parte do pré-ordem, querer tracejar o gráfico para conseguir fazer depois a busca pré-fixada à sua direita, certo? Então aqui eu vou ter que escolher o 44 como opção, porque ele é a raiz, né, nesse caso, e é uma dica que é dada nesse caso, nessa questão. Então o 44 vai ser a raiz, e o elemento que está central aqui seria o 92, né? Então vai dar exatamente parecido com essa árvore. Também pode ser. Ele vai dar exatamente muito parecido, olha só. Ele vai me dar exatamente a estrutura como forma. Se você observar, eu posso escolher aqui o elemento 92 como elemento central. Que eu posso optar outro de 64 e 92, e aqui o elemento central seria 30. Certo? Então, me dá exatamente essa segunda linha aqui. Depois tem um elemento central que é o 12, e depois o 26, igualzinho, olha só, se você observar. Então, tanto faz pela interpolação, como pelo método aqui, vai me dar exatamente a mesma resposta. Então, como é que ficaria esse grafo aqui, usando a busca de pré-fixada à sua direita? Aqui a questão é que você teria que observar entre as opções, mas, obviamente, no algoritmo em si de prefixado o pré-ordem, geralmente a gente usa o pré-ordem à sua esquerda, sempre à esquerda. Aqui você teria que alterar a lógica para o prefixado à direita, ou seja, ao invés de ir para a esquerda, ele vai primeiro ir para a direita. Então, como é pré-ordem, então o 44 é visitado pela primeira vez. Então, toda vez que o verso é visitado, ele é adicionado na estrutura. E aí, nesse caso, prefixado o pré-ordem aqui à direita, né? Nesse caso foi a alteração do algoritmo. Como é que ficaria a sequência? Então, seria 44, depois 92, porque ele vai ir para a sua esquerda, para a direita, desculpa, sempre para a direita nesse caso, depois 98, e aí ele iria para a sua direita, nesse caso, para a sua esquerda, que seria 64. Então, não há mais filhos à sua direita, como acontece no prefixado à sua esquerda, por exemplo. Quando não há mais filhos à sua esquerda, a gente vai para a direita. Assim como no prefixado à direita, seria justamente você percorrer a estrutura da subárvore à sua direita. Quando não tem mais elementos para percorrer à sua direita, ele vai para a sua esquerda. Então, foi exatamente isso que a gente fez, ou seja, 44, 92, 98, 64. Quando nós não temos mais a subárvore à sua direita, ele vai para a sua esquerda, porém sempre tendendo para mais à direita. Por exemplo, que ele foi para a direita, para a esquerda, porque exatamente o verso 30 foi o elemento que foi visitado, vai ser visitado. Ele é visitado e adicionado no percurso.
E aí, obviamente, ele, entre o 12 e o 36, ele vai optar por 36, porque o algoritmo está indo agora para a direita. Então, nesse caso, ele vai optar por 36, depois 46, depois vai vir para o 33, depois volta para o vértice 30, né, porque já foi ramificado, já foi visitado toda essa ramificação. Aí fica faltando agora 12 e 26. Posso ser que dê uma resposta diferente do que está lá no exercício, mas eu acho que deve ser essa resposta mesmo, 44, 92, 98, 64, 30, 64, 46, aí veio 46 antes. Mas aí, entre as respostas, você observa que, entre as opções que foram dadas, exatamente a letra B é a que dá mais a mais coerente. É porque, obviamente, na resposta que me foi dada, aqui nesse caso seria 40, essa aqui seria a sequência de versos, correto, né? Deixa eu pegar aqui a resposta. A resposta que tem mais a ver seria essa, né? Seria exatamente... É porque talvez aqui ele optou por 30, né, primeiro. Talvez o 30, o 46 esteja aqui nesse caso, né, lá em cima. Aí como aqui a gente não sabe, não tem como adivinhar como é que está organizada a árvore, aí a gente poderia, no momento que a gente fosse inspecionar o grafo, utilizando o método de organização de forma dos elementos, aí tinha aquele critério de escolha, por exemplo, como a gente mostrou lá naqueles exercícios. Por exemplo, a gente tinha, por exemplo, como está o elemento central, a gente pode escolher um dos dois. Aí, obviamente, como eu escolhi aqui 30, aí me deu justamente uma resposta diferente do que está nas opções. Se eu escolhesse, por exemplo, ao invés do 30 e 46, aí seria outra resposta aqui. Por exemplo, olha só como é que estava organizado aqui. Deixa eu pegar aqui em ordem crescente. Vou colocar isso aqui em ordem crescente, olha só, ficaria 12, 26, 30, 33, 36, 36, 44, 46, 64, 92 e 98. Aí o 44 era o elemento central naquele momento, olha só, era esse 44, e aqui eu escolhi 92 como elemento central. Mas aí também não é garantido de 100%. A gente tem uma noção de ideia, né? Por exemplo, como seria. Aqui, pela lógica da árvore binária, seria justamente o 30 para o elemento que ficaria exatamente à sua esquerda. Né? Nesse caso, o elemento que ficaria logo aqui. Mas aí, nesse caso, o algoritmo lá, ele escolheu exatamente o 46, nesse caso, a forma como estava organizado. Então, por isso que quando ele tendeu a ir para a sua direita, e quando chegou para esse momento, ele me deu uma resposta diferente, nesse caso. Eu coloquei 30 porque realmente foi o que a gente percebeu aqui. Mas aí, como tem as alternativas, aí entre as opções seria justamente essa opção aqui de vértice, ele está alterando apenas esses três últimos por conta da variação. Poderia ser aqui 46, né, como resposta. 46. É porque, olha só, o 46 está à sua esquerda, né? Olha só, não está diretamente à sua direita. Aí eu fico um pouco estranho, né? Mesmo utilizando o método da interpolação. Professor, eu mandei aí no chat como o Riba desenhou e deu certo. 44, 30. Tá igual, né? Parecido com o meu. 44, 30, 12, 36, 64, 98. Tá certo, tá igualzinho. O 46 vai para o 64. Bom, enfim, não sei. Eu sei que, tipo, pela forma como foi feita aqui pelo método da inspeção, quer dizer, pelo método da interpolação, né, olha só, o 44, depois o 30, depois o 12 vai ficar à sua esquerda, depois o 26. 26 é maior do que 12, ele vem para cá. Aí vem o 26. O 26 não, 36. 36 é maior do que 30. O 92, ele é maior do que 44, ele vem para cá. O 64, ele é maior do que 92. É menor do que 92, vem para cá mesmo, tá certo. Depois vem o 64, quer dizer, o 46, que fica a sua... o 46 ele fica aqui, né, nesse caso. Realmente. O 46 ele é maior do que 44. Então,
ele é maior do que 92, menor, ele vem para cá, exatamente. Exato. E depois o 98, que ele é maior. Então, tá certo. Aqui eu coloquei, me confundi. Tá, ok. Então, vamos lá. Aqui seria como? A busca em pré-ordem à direita. Deixa eu ver se a gente consegue achar outra resposta. Então, seria 44, 92, 98, aí depois 64 e depois vem o 46. Exatamente. Usando o método da interpolação, né? Aí depois, quando chega no 46, ele já visitou toda essa parte aqui da árvore, aí volta para a esquerda. Nesse caso, o verso 30 é visitado pela primeira vez, adicionado ao percurso, depois o 36, depois o verso 33, depois o 12, e depois o 26. Então, vai me dar exatamente a resposta da letra B. Agora está correto. Bom, a última questão, ele é uma questão também de assinalar, ele tem a seguinte situação, olha só, a descrição diz o seguinte: a operação descrita de uma árvore requer um tipo de percurso que a liberação de um nó, ou seja, de um vértice, é realizada apenas após todos os seus descendentes terem sido também liberados. Segundo essa descrição, a operação é descrita da árvore tem sido implementada usando que percurso? Se você observar, em qual momento que a gente consegue fazer a busca em profundidade em que os seus descendentes só vão ser liberados após, quer dizer, esse nó só vai ser liberado quando a gente for remover ele da pilha. Em que momento a gente elimina ele da pilha quando não tem mais descendentes? Ou seja, nem a sua esquerda nem a sua direita. Quando a gente vai para o método de busca em pós-ordem. Quando você usa a busca em profundidade em pós-ordem, ele só vai remover esse elemento da pilha quando não há mais elementos nem à sua esquerda e nem à sua direita. E uma vez que não tem mais elementos nem à sua esquerda nem à sua direita, a gente desempilha esse elemento e também adiciona ele na estrutura. Se bem que alguns algoritmos ele tem exatamente isso, mas a gente só adiciona essa estrutura quando a gente remove esse elemento da pilha. Então, essa descrição toda aqui é com base no elemento do percurso em pós-ordem, que é o elemento, que é a opção que nós temos, que é a letra E, certo? Então, essa seria a revisão sobre o assunto sobre busca em profundidade. Espero que você tenha gostado por demais dessa aula. Ficamos por aqui. Até a próxima.